A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e todo o poder. Bendito seja seu nome. Eu sou o pastor Van e quero dar continuidade ao nosso estudo abençoado sobre o culto racional, ok? O culto da razão, o culto do raciocínio, o culto da mente, o culto que agrada a Deus, o culto que agrada a Deus, amém? Então, louvado seja Deus. Eu quero que você me ajude, como eu sempre venho pedindo, primeiramente em oração, me adote na sua oração e também me ajuda compartilhando esta mensagem da graça e se inscrevendo no canal. Se inscreva no canal. Se você se identificou com esse estudo, se lhe alimentou, se lhe serviu, passe para alguém, amém? Que vai servir também para os demais, seja ele cristão ou não, repasse, é um alimento do Espírito, né? Vai abrir o entendimento e ele vai, quem sabe, chegar ao pleno conhecimento da verdade. Então, vamos dar continuidade a esse estudo que está aqui em Romanos, capítulo de número 12 e o versículo de número 1, ok? Que está aí na sua tela, que diz sobre: portanto, irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Então, o culto racional. Então, o que é o culto racional? No estudo passado, né, tem um vídeo aí, o anterior a este, você vai ver que eu falei sobre o que é um culto muito bom mesmo, né? O estudo. Eu falei sobre o culto, né, que vem da palavra grega latreia, né, adoração, serviço associada ao ritual no templo, ok? E Paulo pega esta palavra e lança para Romanos com uma ideia de que o culto agora não precisa mais de templo, nem de sacerdote, nem o seu corpo é o sacrifício. Não precisa matar animais, agora o culto é vivo, sacrifício vivo, ok? E santo e agradável a Deus. Então, vamos falar agora sobre o culto racional. Por que racional, pastor? Por que racional? Vamos lá? Me acompanha aí. Então, esta palavra aqui, portanto, irmão, rogo pela misericórdia de Deus, que se ofereça um sacrifício vivo, santo e agradável, que este é o culto racional. Por que racional? Então, racional vem do termo grego logikos, que também pode ser aplicado como espiritual. Racional é logikos do grego, que também pode ser aplicado como espiritual, culto espiritual. Não tem nada a ver com pula, com marcha, com bate-pé, com rodopião, com tá vendo anjo de uma perna, de duas pernas, nada a ver com isso. Culto racional o culto também que logikos, que significa também o culto espiritual, tem nada a ver com o que a religião evangélica apresenta nos templos, nos dias de hoje, nada a ver. Então, o culto ele é racional porque é relativo à mente, né? Racional porque ele é relativo à mente, à alma, à razão, ele vem do entendimento, ok? É um culto que você presta a Deus consciente, o culto da razão, o culto do entendimento, ok? É o culto interior que vem da alma, do pensamento, da mente. Então, ele é racional. Por que o culto é racional? É racional porque ele gera um crescimento espiritual. Eis aí a razão porque é racional. Porque é da mente, porque é da alma, porque ele gera um crescimento espiritual. Quando você cultua Deus, não gera um desentendimento, um desagrado,
né, uma degradação espiritual, não. Como a gente tem, eu tenho percebido nos cultos do meio da religião evangélica, né, uma desordem, né, uma desorganização. Não. O culto racional, ele é crescente, ele desenvolve, ele é o culto da razão, ele é um culto que faz você crescer. Por exemplo, este versículo é o logikos do grego, ele está ligado a 1 Pedro, deixa aqui, 1 Pedro, capítulo de número 2, e o versículo de número 2, é este culto aqui, ó, olha só, 2, aqui, ó, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Então é o culto do crescimento, ele gera crescimento, ele desenvolve, né, o teu crescimento espiritual, o teu conhecimento. Este é o culto que faz você conhecer a Deus, conhecer a graça, conhecer o reino, conhecer a Cristo, ter experiências aplausível no conhecimento da graça de Cristo. Isto é culto, tem nada a ver com pulo com marcha. Repito, nada a ver, não, mas porque este é uma parte do culto. Não, este é o culto racional. Este é o culto para a igreja do novo pacto, para a igreja do Novo Testamento, para a igreja da nova aliança, para o corpo de Cristo, para os escolhidos, os chamados, os eleitos, né? Para aqueles que têm o Espírito de Cristo. Culto racional é o culto que faz você crescer, desenvolver. Então, por isso que Paulo chama de logikos, do grego. O culto, quando você cultua a Deus, você absorve o conhecimento da graça. Aí você cultua a Deus, você cresce em Cristo Jesus. O exemplo, né, que eu citei aqui, 1 Pedro 2, né? Que como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual. Este culto ele traz um desejo de crescimento. Cada vez que você cultua, você cresce a Deus na graça e no conhecimento. Por quê dá este crescimento? Porque é o culto da mente. Olha o que é que diz 1 Coríntios, olha só, por causa disso aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 2, e o versículo de número 16. Olha só. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem conheceu? Nós, segundo Paulo, porém temos a mente de Cristo. Por isso que ele é o culto racional. Porque você tem a mente de Cristo. A igreja, o cristão, ele tem a mente de Cristo. Por isso que ele gera crescimento, não é um culto que atrofia a mente, mas ele traz um crescimento, um desenvolvimento, um amadurecimento, né, espiritual. Por quê? Porque nós temos a mente de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Por que ele é racional, pastor? Ele é racional, o culto, né? Ele é nas reuniões, o culto é racional, porque ele é genuíno e verdadeiro, né? João, capítulo 4, olha lá. Livro histórico de João, capítulo 4, versículo 23. Olha só. Tá vendo? Versículo 23, que ele diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, na mente racional e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. O Pai procura aqueles a quem ele escolheu para o adorar no culto racional, em espírito e em verdade. Amém? Você está entendendo? Está trazendo luz para o teu entendimento? Por isso que Paulo diz logikos, racional, culto da mente. Nós temos a mente de Cristo, ela tem que funcionar.
certo? Então, a mente de Cristo, Deus, o Pai, procura esses adoradores, esses que o adoram em espírito e em verdade. É a mesma coisa, espírito e verdade é o culto racional. O versículo 24, Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adores ou o cultue a Deus, o Pai, em espírito e em verdade, na mente, no espírito, na alma, no interior, sem precisar quebrar banco, sem precisar pular, sem bater em ninguém, sem marcha, sem gritaria dentro na reunião, mas é o culto racional, é o culto do crescimento espiritual. Isto é racional, isto é cultuar a Deus na graça, na lei. Matava animais, sacrificava, era sangue, era sacerdote dentro do templo. Agora não. Agora o templo é você, ok? O culto pertence agora ao raciocínio, ao culto interior. Amém? Então, porque ele é racional, pastor? Porque o culto agora é racional. Ele é racional porque começa com a mudança de mentalidade. Se não houver uma mudança de pensamento, né, que o grego chama de metanoia, mudança de pensamento, mudança é uma guinada de vida, uma guinada, quem muda a vida são os pensamentos. Se não houver isso, olha só o que diz Romanos, no capítulo 12, e o versículo de número 2, versículo 2, olha só. Por isso que ele diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, pela renovação da vossa mente, a mente de Cristo. Ela tem que haver uma mudança radical. Como é que muda? Pelo conhecimento. Só muda o pensamento, você só vai aprender a cultuar a Deus, a adorar a Deus, a servir a Deus, se mudar esse pensamento, se sair esse pensamento, se retirar esse pensamento religioso e entrar um pensamento da graça, uma mudança, o evangelho da graça, tirar o evangelho das obras e entrar o evangelho da fé, da graça de Cristo Jesus. Então tem que haver uma metanoia, uma mudança radical do pensamento. Então por isso que ele é o culto racional, porque começa com a mudança de mentalidade, uma renovação na mente, uma lavagem na mente pela palavra. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Renovação, certo? Está aqui, ó, pela renovação, transforme-se pela renovação da sua mente. Renovação. A mente, ela é regenerada, é tirada os sentimentos e pensamentos pecaminosos e é totalmente restabelecida. Isto é graça, isto é poder, isto é revelação, isto é evangelho da graça de Cristo. A mente, ela tem que ser renovada pelo conhecimento, pela verdade. Olha só o que é que diz João, ainda no livro histórico de João, capítulo de número 15 e o versículo de número 3. Olha só, vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Você já está limpo pelo evangelho de Cristo, pela mensagem de Cristo, pela palavra que Cristo tem falado. A tua mente tem sido renovada, tem recebido uma metanoia, uma mudança de pensamento. Não se muda pensamento mudando as vestes, não se muda o pensamento mudando de cidade, mudando de lugar, mudando de casa, não. Muda-se um pensamento cristão, ele só muda o pensamento dele, só há uma metanoia quando ele encontra a graça de Cristo, quando ele encontra o conhecimento, quando ele passa a crescer, a absorver, né? a ser alimentado pela graça de Cristo, pelo evangelho da graça de Cristo. Então, a mente, há uma renovação na mente, há uma metanoia, mudança de pensamento. Olha também o que diz ainda no capítulo 17 do livro histórico de João e o versículo de número 17.
santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, santifica-os na mente, é o culto racional, o culto do entendimento, o culto do crescimento, santifica-os na verdade. O que é a verdade? A tua palavra, disse Jesus, o evangelho de Cristo, o evangelho da graça é a verdade, né? Para os eleitos, para os predestinados, para aqueles que Deus conhece, para aqueles que são chamados pela graça de Cristo. Então santifica-os na verdade. Santifica-os aonde? Na mente, no pensamento. Louvado seja o nome de Cristo. Olha o que é que diz ainda, carta de Paulo a Tito, capítulo de número 3, Tito, capítulo 3, e o versículo de número 5, que diz: não por causa de atos de justiça por nós praticados, isto é graça, isto é conhecimento, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar, olha só, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O lavar aonde? Na mente. O culto racional, ele é lavado, a mente, ela tem que ser lavada, purificada pela palavra, lembra? Pela palavra, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a mente, ela é renovada, ela é lavada, ela tem uma mudança de pensamento pela palavra. Então você começa agora a cultuar a Deus, a agradar a Deus, a agradecer a Deus, né? Pelo conhecimento que você vai adquirindo, pela luz que você vai recebendo pelo Evangelho de Cristo. Então, o verdadeiro culto a Deus só é possível quando se tem uma mente transformada. Se não tiver uma mente transformada, você não cultua Deus, você bagunça as reuniões, você atrapalha quem está cultuando a Deus em espírito e em verdade. Há gritarias, há uma bagunça, há uma contenda, dissensão, certo? Não há entendimento. Então, isso aqui, ó, se não houver isto aqui, olha só. Então, portanto, irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus que se ofereça sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E o que é um sacrifício vivo e santo? O que é que agrada a Deus? O culto racional, aquilo que você cresce, que você entende, aquilo que você glorifica a Deus pelo conhecimento adquirido. Louvado seja Deus. Então, se não tiver uma mente transformada, se a pessoa, se o pecador, aquele que diz que tem a Deus, que se reúne no templo, né? Se ele não tiver uma mente transformada pelo Evangelho de Cristo, ele não consegue, não sabe cultuar a Deus. É preciso fazer barulho, é preciso pular, marchar para dizer que cultua a Deus. Isto não é culto, isto é bagunça, isto é um desentendimento, uma falta de conhecimento. Isso não é espiritual, isto é carnal, isto é um culto carnal. Agora, o culto que agrada a Deus é o racional, né? É este que nós conhecemos, que crescemos, tem que crescer na graça. Aceitou a Cristo, né? Quando você nasce em Cristo Jesus, né? A tendência é crescer, e este crescimento chama-se culto racional. É o culto do raciocínio, é o crescimento da graça e do conhecimento ou entendimento de Cristo Jesus. Então, o verdadeiro culto só é possível quando se tem uma mente transformada. Está aqui, ó. Este é o culto, sacrifício vivo e santo, culto racional, né? Que é o versículo de número 2. Está aqui, ó. Não se moldem, olha só. Não se molde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente. Renovação, tem que ser renovada, tem que ser agraciada, tem que ser lavada pela palavra, pelo Evangelho de Cristo Jesus.
Louvado seja Deus. Então há uma transformação, a mente tem que ser transformada, né? Transformai-vos, né? É o que o termo grego é metamorfou, ser transformado de vossa maneira de pensar. Olha que bênção. Olha que, o que é um culto, né? Você tem que, a sua maneira de pensar quando você entrou numa religião católica, depois passou para outra religião evangélica, e a sua maneira de pensar, né, possa ser que não tenha mudado. Mudou o quê? Mudou as vestimentas, mudou alguns costumes, mas a maneira de pensar, de cultuar a Deus, permaneceu aquela ainda, né, radical, de sacrifício, de obras. Não, eu vou agradar a Deus porque eu preciso dar o dízimo, eu vou agradar a Deus, eu preciso molhar o meu corpo no batismo. Agradar a Deus é comer um pedacinho de pão e tomar um copinho de suco de uva. Não, eu preciso agradar a Deus no santo dízimo, nas santas ofertas, no santo sábado, nos santos montes. Eu prefiro, e nada disso vai mais agradar a Deus. Não, isso é culto da antiga aliança. Agradar a Deus é na transformação da metanoia, do pensamento, do culto racional. Cultuar a Deus interior, em espírito e em verdade, sabendo que, né, aquele que adora, aquele que cultua a Deus na mente, no raciocínio, né, em espírito, né, ele não precisa de nada, nem de alguém, nem de um sacerdote, nem sumo sacerdote, nem pastor, nem ser dirigido por guia espiritual, nada disso. Você adora a Deus em qualquer lugar, em qualquer tempo e em qualquer situação. Louvado seja Deus. Isto é ser um culto racional, né? Se você está alegre, você cultua a Deus. Se está triste, você cultua a Deus, louvando a Deus e crescendo na graça e no conhecimento. Então, a mente transformada na maneira de pensar, né? Ser transformado na mente, né? É o que diz aqui, olha, 2 Coríntios capítulo 3 e o versículo de número 18. É esse aqui, ó. E todos nós com a face descoberta, né? Sem véu, sem incredulidade, né? Sem religiosidade, sem o lixo religioso. Todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Olha só, a mente é transformada. O corpo, ele pode ir ao exterior, vai padecendo, né? Vai chegando no seu limite, mas a mente não. A mente, ele vai crescendo até aquilo que Paulo diz, até atingir a estatura aqui dentro de varão perfeito, não aqui fora, mas aqui dentro, na mente, no intelecto, no espírito, na alma. Então, ser transformado na mente, né? Transformado de glória em glória, cada vez mais, o qual vem do Senhor, que é o Espírito, o qual vem de Jesus, que agora não é ele mesmo, né? Mas é o ressuscitado, é o Espírito, aquele que ressuscitou, o Espírito agora é Cristo Jesus. Então, este é o culto racional, ok? Da renovação da mente. Então, o culto racional, quando você é um cristão autêntico, né? Quando você é um cristão eleito, sabe que você foi transformado aqui na mente pelo Evangelho da Graça, você não depende de ninguém nem de algo. Você não precisa dizer, eu vou à igreja. Você é a igreja. Você cultua no quarto, você cultua sozinho, você cultua com 2, 3 pessoas na família, você cultua com 2, 3 irmãos, você cultua em qualquer lugar, né? Seja dentro de um templo, seja num galpão, numa sala, numa garagem, aonde for, na praça, né? Via internet, nas redes sociais, não importa. O crente que cultua, que sabe cultuar a Deus em espírito e em verdade, ele cultua em qualquer lugar, né? Ou em qualquer situação. Amém? Então aqui é o bem resumido para que você entenda o que é um culto racional. Culto é aquele que eu falei, que você agora é o templo, morada do Espírito de Cristo. Você cultua interior. Então ele é
ele é racional, que vem da palavra grega logikos, né? Que pode ser como espiritual, mas é o culto do crescimento. Então, se você diz que entrou numa religião evangélica faz 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e você não vem crescendo, só aprendeu a gritar, pular e a marchar, você não aprendeu a cultuar a Deus. Mas quando você aceitou a graça, aceita a graça de Cristo, né? Porque na religião você, quando aceita, a primeira coisa que eles botam você para tomar um banho na água, dizer que foi batizado, né? E depois você vai aprender tudo, praticar tudo que aquela instituição, a placa da igreja vai te ensinar, né? Aquela doutrina, aquela regrazinha, né? Primeira coisa, você vai ser dizimista, você vai ser ofertante fiel, dizimista fiel, ofertante fiel, vai uma porção de regras vai ter. Mas quando você aceita a graça de Cristo e esse lixo religioso, que você sabe que você não está mais na antiga aliança, mas que você foi renovado na mente e está na nova aliança, na graça, sabe que o sacrifício de Cristo Jesus, de uma vez para sempre, foi perfeito e único e não há mais sacrifício a fazer. Este é o culto racional. Aí você cresce na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Amém? Deus continue abrindo o teu entendimento, que você cresça, né? Mas para isso eu preciso da tua ajuda. Ora por mim, me ajuda aí nas orações e dá o like aí, se inscreva no canal, em nome de Jesus, se inscreva no canal, me ajuda e compartilha este alimento da graça de Cristo para a glória de Deus, nosso Pai. Amém? Deus continue te abençoando ricamente para a glória do seu nome. Amém.